Gente, brasileiros e brasileiras, nós estamos lascados. Nós estamos numa sinuca de bico total agora. E por quê? Já vou explicar. Nós estamos aqui diariamente, há semanas, meses, bem antes, na verdade, da eleição do Bolsonaro, advertindo sobre os riscos de ter essa figura no poder. E agora, nos últimos dias para cá, nas últimas semanas para cá, a gente tem visto uma campanha de fato para o impeachment do Bolsonaro, para a remoção dele do cargo, para que ele renuncie, para que interditem o doido. Alguma coisa tem que ser feita, porque já não dá mais. O Bolsonaro já extrapolou todos os limites éticos, limites aceitáveis para o cargo dele. Ele já violou a lei no exercício do cargo. Então não dá mais. Ter ou não Bolsonaro na presidência já não é mais uma questão de debates. Ele deve cair. Ele deve sair do cargo. Se vocês assistiram ontem o Jornal Nacional, vocês viram isso. Como eu disse, desde a campanha eleitoral dele, o mundo já observava estarrecido a ascensão do Bolsonaro. A imprensa estrangeira cobria e alertava o mundo sobre os riscos de ter um populista de extrema-direita no poder no Brasil. Então se sabia dos riscos. Depois da eleição dele, a imprensa internacional cobrindo estupefata o que o Bolsonaro fazia. A questão da Amazônia, por exemplo, das queimadas na Amazônia, o descaso dele com a destruição ambiental no Brasil. E hoje, quando o Bolsonaro aparece na imprensa, quando há qualquer tipo de cobertura sobre o Brasil, via de regra, na sua imensa maioria, é negativa. A imagem do Brasil e do brasileiro está totalmente destruída no exterior. A imagem que se tem do Brasil hoje é de um país governado por um facínora, por um genocida, por um ditador ou um protótipo de ditador, e dos brasileiros hoje é de um povo repleto de ódio e que elege uma figura dessa como seu representante. Então essa é a imagem que o Brasil tem hoje no mundo. E não era sempre assim. Pelo contrário, a imagem que se tinha do Brasil no mundo era de um povo alegre, de um povo hospitaleiro, de um povo afetuoso, que recebia bem os estrangeiros, de um povo solidário. Talvez fosse uma imagem equivocada, mas era a imagem que o Brasil projetava para o mundo, de um povo alegre, feliz. E hoje é a imagem de um povo de fascistas. E nessa questão agora da pandemia, o Brasil está na contramão do mundo. Todos os principais países do mundo, as grandes nações do mundo, até o imbecil do Trump, está agora adotando medidas drásticas de contenção, de isolamento, de quarentena, e o Bolsonaro na contramão disso. O lambedor de saco do Trump está indo contra o que o Trump tem feito. O grau de sandice que se tornou a política brasileira. Você tem ministros como o Mandetta agora, ministro da Saúde, você tem o Guedes, você tem o Moro, os três se unindo agora contra o Bolsonaro, isolando o Bolsonaro. Ou seja, o próprio governo do Bolsonaro, os próprios ministros, os próprios auxiliares do Bolsonaro, aqueles que não fazem parte da ala dos malucos, estão agora se protegendo para tentar isolar o Bolsonaro e os estragos que ele pode causar. Tem rupturas entre a política federal e a política estadual e municipal, prefeitos e governadores reagindo contra a maluquice do Bolsonaro. Então, assim, é um estado inaceitável. O Bolsonaro está isolado. O Bolsonaro está isolado politicamente por outros partidos, pela oposição, pelo centro político, por direitistas também, como o Caiado, em Goiás, ex-aliados do Bolsonaro isolando. Eu publiquei aqui dias atrás um vídeo mostrando os ex-aliados do Bolsonaro que foram caindo no caminho, pessoas que passaram a criticar o Bolsonaro, ou a exigir a renúncia, ou a derrubada do Bolsonaro depois. Ou seja, é alguém que está isolado. Então ele não pode mais sustentar no cargo. E hoje, eu quero ler para vocês aqui um tweet do Reginaldo Lopes. Ele é deputado federal do PT e ele diz o seguinte aqui no Twitter: a notícia crime que protocolei contra Bolsonaro pelas irresponsabilidades na condução da crise já foi enviada à PGR pelo ministro Marco Aurélio Mello, que foi o relator do Supremo Tribunal Federal. A peça pode levar ao afastamento do presidente por 180 dias ou mesmo à perda do mandato. Se vocês se recordarem aqui, eu também fiz um vídeo sobre isso, com uma fala do Miguel Reale Júnior, jurista, um dos que assinou o pedido de impeachment da Dilma, e ele disse isso, que o que o Bolsonaro tem feito agora pode configurar como crime, sim, por 2 artigos do Código Penal brasileiro, crimes comuns, e que desse modo poderia ser feito um pedido via Supremo, via Câmara dos Deputados, que levaria ao afastamento do Bolsonaro por um período até que fosse julgado o mérito do pedido e ele fosse removido do cargo. Então é isso. Nesse momento você tem agora um pedido que foi enviado pelo Supremo para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República,
para que o Aras avalie. E essa é a grande dúvida. Se o Aras vai aceitar isso aí e remeter à Câmara, para que a Câmara decida, ou se ele vai engavetar. Porém, segundo Miguel Reale Júnior, caso ele faça isso, caso ele engavete esse pedido, ele pode ser também acusado de prevaricação. Então é uma situação complicada agora, que a gente vai ter que esperar os desdobramentos disso, mas que poderia, em tese, levar ao afastamento do Bolsonaro. E qual é a sinuca de bico? Qual é o problema disso? Bem, nesse caso em particular não tem problema nenhum. O problema é o Aras, se o Aras vai aceitar ou não. Mas o problema é, hoje, publicação do general Mourão, Hamilton Mourão, vice-presidente, que seria o sucessor direto do Bolsonaro. Caso o Bolsonaro seja afastado, quem assume é o Mourão, o general Mourão. Ele diz o seguinte aqui, tweet de hoje, 31 de março de 2020. Há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Hashtag 31 de março pertence à história. Relembrando aqui, 31 de março de 64 foi a data do golpe militar, do golpe civil-militar no Brasil. Foi uma ruptura democrática que levou a décadas de regime militar, de ditadura militar no Brasil, de repressão, de tortura, de violação da ordem democrática. E você tem aqui o vice-presidente, o sucessor do Bolsonaro, aquele que assumiria caso o Bolsonaro caísse, louvando, celebrando o golpe militar de 64. Celebrando a ditadura, celebrando a repressão, celebrando a tortura. Essa é a sinuca de bico. A gente tem suplicado, a gente tem pedido, a gente tem torcido, a gente tem atuado para derrubar o Bolsonaro, que é um incompetente completo, que é um genocida em potencial, que é um fascínora, que é um nojento, que é um escroto, que é um irresponsável, que é alguém que pode levar o Brasil pro buraco, que vai levar o Brasil pro buraco, isso é verdade, que vai levar o Brasil pro buraco, que é um completo nécio. A gente está aqui atuando para que o Bolsonaro caia, porque não dá mais. Ele é um risco para a nação, ele é um risco para a vida dos brasileiros, ele é um risco para a sua vida. Ele é alguém que está pondo em jogo a sua vida por causa de um delírio dele, de que a pandemia não é tão perigosa assim, de que você tem que voltar para o trabalho agora, porque senão o Brasil para, e que a crise econômica será pior do que a sua morte. Basicamente é isso. E a gente está atuando para que ele caia. Só que no caminho disso aqui, na sucessão disso, você tem um general celebrando a ditadura. E aí fica a dúvida. O que é pior? Um imbecil completo, um incompetente completo, que abre a boca para despejar merda, ou um general que aparentemente é bem mais inteligente do que o Bolsonaro, apologista da ditadura também. Porque o Bolsonaro também é, né? O Bolsonaro também é apologista da ditadura. O que é pior? Um incompetente isolado politicamente, que não tem atuação nenhuma, que é um estúpido, que não consegue se articular, ou talvez um general inteligente e que possa se articular. E aí eu não sei responder, eu não sei dar uma resposta para vocês, eu não sei dizer. Eu sei que o Bolsonaro tem que cair, mas o Mourão também teria que cair. Esse é o fato. Teriam que caçar a chapa do Bolsonaro. Teriam que caçar essa dupla, esse governo inteiro. E você vê constantemente a ala que cerca o Bolsonaro, os filhos dele, o próprio Bolsonaro, o Mourão, fazendo isso constantemente, apologia ao regime militar, apologia à ruptura democrática, apologia ao novo AI-5. Você viu o Guedes falando isso, você viu o general Heleno. Como a gente vai pensar isso? Você tem um governo de criminosos, esse é o fato. Você tem um governo de pessoas que estão constantemente tentando destruir a república, tentando destruir a democracia, tentando destruir o voto popular, tentando destruir a escolha popular para os rumos do país, tentando destruir as instituições. E agora? O que se faz nesse momento? E agora? Derruba o Bolsonaro e põe o Mourão, que pode ser pior do que o Bolsonaro? A gente não sabe. Mantém o Bolsonaro e continua essa maluquice completa no governo? Um presidente que é uma piada mundial. Não é apenas no Brasil que a gente faz piada do Bolsonaro, não. Não é apenas no Brasil que ele é patético. É no mundo inteiro, é uma piada global. O Bolsonaro é uma piada global. A imprensa do mundo olha para o Brasil e ninguém entende o que aconteceu.
E nós não entendemos o que aconteceu também. Se eu tivesse que explicar para alguém, para um estrangeiro, o que aconteceu no Brasil, eu não saberia dizer. Não saberia nem por onde começar. Por onde começou isso? Não sei dizer. Como é que você explica para um gringo, para um estrangeiro, que você tem 30% de fascistas no Brasil? Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Que tem pessoas como vice-presidente, muita gente também, que tem saudades da ditadura, que tem saudades da repressão, da tortura. Como é que você explica para alguém isso? Eu não sei explicar. Como é que você explica para alguém que você remove um presidente incompetente e maluco e substitui por um vice-presidente saudosista da ditadura? Como é que você explica para alguém? Não sei explicar. Essa é a sinuca de bico que 57 milhões de brasileiros nos puseram. E como é que sai disso? Vai esperar até 2022, mais 2 anos de mandato do Bolsonaro, ou do Mourão, ou de quem quer que seja que ocupe esse espaço, vai esperar mais 2 anos de destruição das instituições? O que faz nessa altura? Não sei dizer. Você certamente já ouviu a expressão entre a cruz e a espada, que se referia, possivelmente, à Igreja Católica, né? Que te matava pela Inquisição, te matava pela espada, pelas armas. É mais ou menos o cenário que você tem agora. É entre a cruz e a espada. Entre um maníaco, um fanático, um homem radicalizado, extremista de direita, e um militar que acha que o golpe militar foi uma coisa boa. Como ele diz aqui, que enfrentou a desordem, a subversão e a corrupção. Uma mentira histórica. E a gente viu, ano passado, esforços para revisar a história nesse sentido. Para dizer que o golpe militar de 64, na verdade, foi uma revolução para enfrentar os comunistas, que era um grupo diminuto, insignificante, que não tinha menor impacto social na época, que não tinha luta armada, que não faria uma revolução comunista no Brasil como havia em Cuba, não faria, não tinha essa força. Derrubaram um governo e instauraram uma ditadura. Qualquer coisa que revise isso, qualquer coisa que apresente uma outra versão disso, é mentirosa, é negacionismo histórico. Tem justamente a intenção que o Bolsonaro sempre tentou inculcar na mente dos brasileiros, que era boa a ditadura, que era boa a repressão, que era bom viver no governo repressivo, sem direitos, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa. Quando alguém poderia vir na tua casa, levar o teu filho para um porão para ser torturado. Eu não sei dizer, eu não sei, para ser bem sincero, eu não sei dizer agora o que fazer. Uma crise sanitária sem precedentes, uma pandemia que pode levar à morte dezenas de milhares de brasileiros, e encabeçando isso, Bolsonaro e Mourão. Me digam aí o que vocês pensam sobre isso aqui. Me digam aí o que vocês pensam sobre o Jornal Nacional de ontem, se vocês assistiram isso, a cobertura que eles fizeram da imprensa internacional, mostrando o que o mundo tem visto do governo Bolsonaro, e sobre esse tweet hoje do Mourão, apologista da ditadura. O que vocês pensam aí? Sério, bem, me digam aí. Deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Tchau.